O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 364 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Estamos fazendo a leitura da última parte do Catecismo que trata da oração cristã e na seção que reflete sobre os 7 pedidos contidos na oração do Pai Nosso. Hoje faremos a leitura da reflexão que o Catecismo faz sobre o 7º e último pedido contido nesta importante oração para todos nós cristãos. Portanto, faremos a leitura dos números 2850 a 2856. Sétimo, mas livrai-nos do mal. O último pedido ao nosso Pai aparece também na oração de Jesus. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Diz respeito a cada um de nós pessoalmente, mas somos sempre nós que rezamos em comunhão com toda a Igreja e pela libertação de toda a família humana. A oração do Senhor não cessa de nos abrir para as dimensões da economia da salvação. Nossa interdependência no drama do pecado e da morte se transforma em solidariedade no corpo de Cristo, na comunhão dos santos. Neste pedido, o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O diabo, diabolos, é aquele que se atira no meio, no plano de Deus e de sua obra de salvação realizada em Cristo. O vosso pai é o diabo e quereis cumprir o desejo do vosso pai. Ele era assassino desde o começo, conforme João capítulo 8, versículo 44. Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, conforme Apocalipse 12, versículo 9. Foi por ele que o pecado e a morte entraram no mundo, e por sua derrota definitiva a criação toda será liberta da corrupção do pecado e da morte. Sabemos que todo aquele que é gerado de Deus não peca. Ao contrário, aquele que foi gerado de Deus, ele o guarda, e o maligno não o pode atingir. Conforme primeira carta de João, capítulo 5, versículos 18 e 19. O Senhor, que arrancou vosso pecado e perdoou vossas faltas, tem poder para vos proteger e vos guardar contra os ardis do diabo que vos combate, a fim de que o inimigo que costuma engendrar a falta não vos surpreenda. Quem se entrega a Deus não teme o diabo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Conforme Romanos capítulo 8, versículo 31. A vitória sobre o príncipe deste mundo foi alcançada de uma vez por todas, na hora em que Jesus se entregou livremente à morte para nos dar sua vida. Advém então o julgamento deste mundo. E o príncipe deste mundo é lançado fora. Ele se põe a perseguir a mulher, conforme Apocalipse 12, versículo 13. Mas não a pode agarrar. A nova Eva, cheia de graça, por obra do Espírito Santo, é preservada do pecado e da corrupção da morte. A Imaculada Conceição e Assunção da Santíssima Mãe de Deus, Maria sempre Virgem. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Por isso,
o Espírito e a Igreja rezam: Vem, Senhor Jesus, porque a sua vinda nos livrará do mal. Ao pedir que nos livre do mal, pedimos igualmente que sejamos libertados de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais o maligno é autor ou instigador. Neste último pedido, a Igreja traz toda a miséria do mundo diante do Pai. Com uma libertação dos males que oprimem a humanidade, ela implora o dom precioso da paz e a graça de esperar perseverante o retorno de Cristo. Rezando dessa forma, ela antecipa na humildade da fé a recapitulação de todos e de tudo naquele que detém as chaves da morte e da morada dos mortos. Aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Conforme Apocalipse, capítulo 1, versículos 8 e 18. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. A doxologia final. A doxologia final, pois vosso é o reino, o poder e a glória, retoma, mediante inclusão, os 3 primeiros pedidos a nosso Pai: a glorificação de seu nome, a vinda do seu reino e o poder de sua vontade salvífica. No entanto, esta retomada ocorre sob forma de adoração e de ação de graças, como na liturgia celeste. O príncipe deste mundo atribuíra a si mentirosamente estes 3 títulos de realeza, de poder e de glória. Cristo, o Senhor, os restitui a seu Pai e nosso Pai, até lhe entregar o reino, quando será definitivamente consumado o mistério da salvação e Deus será tudo em todos. Em seguida, terminada a oração, tu dizes Amém, corroborando por este Amém, que significa que isto se faça, tudo quanto está contido na oração que Deus nos ensinou. Para a nossa reflexão adicional à leitura do Catecismo, no episódio de hoje, vamos ler mais uma catequese do Papa Francisco sobre o Pai Nosso. Papa Francisco, audiência geral, quarta-feira, 15 de maio de 2019. Catequese sobre o Pai Nosso 15. Amados irmãos e irmãs, eis que chegamos ao 7º pedido do Pai Nosso: livrai-nos do mal. Com esta expressão, quem reza não só pede para não ser abandonado no tempo da tentação, mas suplica também para ser libertado do mal. O verbo grego original é muito forte, evoca a presença do maligno que tende a agarrar-nos e a morder-nos, e do qual se pede a Deus a libertação. O apóstolo Pedro diz também que o maligno, o diabo, está à nossa volta como um leão furioso para nos devorar, e nós pedimos a Deus que nos liberte. Com esta dúplice súplica, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, sobressai uma característica essencial da oração cristã. Jesus ensina aos seus amigos a colocar a invocação do Pai diante de tudo, até e sobretudo nos momentos nos quais o maligno faz sentir a sua presença ameaçadora. Com efeito, a oração cristã não fecha os olhos sobre a vida. É uma prece filial e não uma oração infantil. Não está encantada pela paternidade de Deus a ponto de esquecer que o caminho do homem está cheio de dificuldades. Se não houvesse os últimos versos do Pai Nosso, como poderiam rezar os pecadores, os perseguidos, os desesperados, os moribundos? A última petição é precisamente o nosso pedido quando estivermos no limite, sempre.
Há um mal na nossa vida que é uma presença incontestável. Os livros de história são o desolador catálogo de quanto a nossa existência neste mundo tem sido uma aventura muitas vezes fracassada. Há um mal misterioso que certamente não é obra de Deus, mas que penetra silenciosamente nas obras da história. Silencioso como a serpente que leva o veneno sorrateiramente. Em alguns momentos parece que domina. Em certos dias a sua presença parece até mais nítida do que a da misericórdia de Deus. O orante não é cego e vê claramente diante de si este mal tão pesado e em contradição com o próprio mistério de Deus. Divisa-o na natureza, na história, até no seu coração, pois não há ninguém entre nós que possa dizer que está livre do mal ou que não se sente pelo menos tentado. Todos nós sabemos o que é o mal, todos sabemos o que é a tentação, todos experimentamos na nossa pele a tentação de qualquer pecado. Mas é o tentador que nos move e nos leva ao mal, dizendo-nos: faz isto, pensa isto, vai por aquele caminho. O último brado do Pai Nosso é lançado contra este mal com orlas amplas, que mantém debaixo do seu guarda-chuva as experiências mais diversas. Os lutos do homem, o sofrimento inocente, a escravidão, a instrumentalização do outro, o pranto das crianças inocentes. Todos estes eventos protestam no coração do homem e tornam-se voz na última palavra da oração de Jesus. É precisamente nas narrações da paixão que algumas expressões do Pai Nosso encontram o seu eco mais impressionante. Jesus diz: Abá, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero e sim o que tu queres. Jesus experimenta totalmente o trespasse do mal, não só a morte, mas a morte de cruz, não só a solidão, mas também o desespero, a humilhação, não só a má vontade, mas também a crueldade e a perseguição contra ele. Eis o que é o homem, um ser devotado à vida, que sonha o amor e o bem, mas que depois se expõe continuamente ao mal, a si mesmo e aos seus semelhantes, a ponto que podemos ser tentados a perder a esperança no homem. Queridos irmãos e irmãs, assim o Pai Nosso assemelha-se a uma sinfonia que pede para ser realizada em cada um de nós. O cristão sabe quanto é tentador o poder do mal e ao mesmo tempo experimenta como Jesus, que nunca cedeu às suas lisonjas, está do nosso lado e vem em nossa ajuda. Assim a oração de Jesus deixa-nos a herança mais preciosa, a presença do Filho de Deus que nos libertou do mal, lutando para o converter. Na hora do combate final, ordena a Pedro que enfie a espada na bainha, garante ao ladrão arrependido o paraíso, a todos os homens que estavam à sua volta, inconscientes da tragédia que estava a ser consumada, oferece uma palavra de paz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Do perdão de Jesus na cruz jorra a paz. A verdadeira paz vem da cruz. É dom do ressuscitado, um dom que Jesus nos concede. Pensai que a primeira saudação de Jesus ressuscitado é: a paz esteja convosco. A paz nas vossas almas, nos vossos corações, nas vossas vidas. O Senhor concede-nos a paz, dá-nos o perdão, mas nós devemos pedir: livrai-nos do mal, para não cair no mal. Esta é a nossa esperança, a força que Jesus ressuscitado nos concede, que está aqui no meio de nós, está aqui com aquela força que nos concede para irmos em frente e promete que nos liberta do mal. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!